Gente, estou estreando então o quadro Jeremias Responde, onde eu reúno as perguntas que vocês me mandam aqui pela comunidade do canal ou lá pelo Instagram. Nessa estreia, 10 perguntas. Tem de tudo aqui, tá? E tem uma pergunta final muito massa. Por que Grêmio e Inter nunca ganharam o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos? Bora começar? Então bora. A primeira que chegou é para dar uma soltada, né? A pergunta foi: tá solteiro? Tô solteiro. Já faz algum tempo. Bom, a outra pergunta que está separada aqui é do Ângelo Rodrigues, que diz o seguinte: qual é o teto do Grêmio em 2026? O piso já sabemos. Aí ele botou os olhinhos aqueles, né? Olha, na minha opinião, o teto do Grêmio é chegar o mais alto possível na zona de Copa Sul-Americana. Não imagino o Grêmio conseguindo uma vaga para Libertadores, tá? Digo isso pelo elenco que o Grêmio tem agora, nesse momento, pelo trabalho, pelo estágio do trabalho do Luiz Castro. Eu não consigo ver o Grêmio brigando por uma vaga entre os 6, 7, quiçá 8 melhores do campeonato. O Grêmio não joga essa bola. O Grêmio hoje joga um futebol que é de zona de rebaixamento. Então, para ele subir, ele precisa mudar muito. Pode acontecer? Pode, mas nesse momento, a meu ver, o teto do Grêmio, pela circunstância toda do time, do clube, é uma Copa Sul-Americana para o ano que vem. Tá? Sincero e honestamente. Tá? Muita gente pode dizer que é pouco, mas se a coisa não for com pés no chão, a chance de degringolar é maior. E, na minha visão, por tudo que eu escuto, por tudo que eu vejo, o Grêmio de 2026 ele vai lutar contra o rebaixamento, se não até a última rodada, mas até a parte final do campeonato. Porque é um campeonato que está achatado, ou seja, tem muita gente perto da zona de rebaixamento. Só os 2, 3 primeiros estão disparados na pontuação, o resto está todo mundo embolado. E alguém pode dizer, mas está todo mundo embolado, então o Grêmio pode chegar lá. A gente não vê o Grêmio ganhar fora de casa. E agora, recentemente, o Grêmio não venceu em casa. O futebol do Grêmio não é um futebol que a gente possa dizer assim, é um time que, se fizer ali um mês bom, vai brigar pela Libertadores. Se fizer um mês bom, é uma exceção na temporada. Então, o teto do Grêmio em 26 é uma Copa Sul-Americana com conforto. Tá? Outra pergunta aqui. Gostaria de conhecer Chapecó? A cidade, no caso. Sim, belíssima região. Chapecó, Xaxim, Xanxerê, Anchieta. Tenho vontade de conhecer. Belíssima localidade. Muito obrigado, viu? O Patrick Manique. Qual é o real motivo de o Grêmio não ter patrocínio Master? Patrick, eu gravei um vídeo falando sobre isso, sobre a bolha que estourou no futebol brasileiro, mas eu deixo aqui uma sinopse, né? O Grêmio, assim como o Inter, assim como o Vasco, eles estão sem patrocinador principal porque o trem pagador do futebol brasileiro nos últimos anos, que é o setor de apostas, ele meteu o pé no freio por conta da Copa e porque tinha despejado muito dinheiro antes no mercado. Então, esse setor ele está em recessão. Tá? Além disso, obviamente que a fase atual do Grêmio não ajuda. Né? E o Grêmio ainda colocou alguns filtros, como, por exemplo, não quer um patrocínio junto com o Inter, não quer que seja um site de apostas, não quer fazer um contrato longo, porque surgiram propostas para o Grêmio fechar um contrato de 3, 4 anos com um valor anual de 20 milhões de reais. E aí os dirigentes do Grêmio olharam, não, mas 20 milhões é um valor baixo. Se for por um ano, beleza. Se for por 6 meses, beleza. Agora 3 anos, 4 anos recebendo esse valor, vai engessar aquela que é a principal propriedade da camisa num valor que está muito abaixo. Então o Grêmio não aceitou. Resumidamente, é isso, mas se quiser acompanhar o vídeo que eu dei detalhes, ele está aqui no canal, beleza? Bom, outra pergunta aqui sobre grana, é do Matheus. A situação financeira do Grêmio, tu acha que ainda é reversível? Bom, o que a gente tem de informação é que a dívida do Grêmio, ela saltou nos últimos anos porque o Grêmio não pagou impostos. E essa dívida cresceu muito, tá? Essa dívida está lambendo a casa dos 800, 900 milhões de reais. Tem algumas coisas que são lançadas na dívida que elas entram como passivo,
mas elas não contam como dívida. Resumidamente, tá? Existe um cenário em que é possível melhorar a situação financeira do Grêmio. Esse cenário envolve vender o naming rights da Arena, conseguir explorar comercialmente várias áreas da Arena e fechar contratos de patrocínio muito bons, além de seguir vendendo jogadores. O Vieri foi vendido por 100 milhões e o dinheiro não faz nem cócegas na dívida. Tá? Então, existe essa possibilidade. Né? Ainda é reversível. É um trabalho difícil, mas ainda é reversível. E tem um outro detalhe aqui. Né? Qual seria o cenário para sair imediatamente desse buraco, digamos assim? Virar SAF. E isso o Grêmio nega veementemente. O Grêmio não cogita virar SAF. Então a saída do Grêmio é se reestruturar financeiramente. E é um caminho difícil. Tá? Explorar comercialmente a Arena, por exemplo. A Arena tem mais de 10 anos, 15 anos, e nunca se explorou comercialmente a Arena. Tem um tanto quanto de incompetência de quem geria o estádio, mas também tem uma mensagem do mercado, que talvez o mercado não absorva tudo aquilo que se imaginou na construção da Arena como potencial comercial. Né? Então, resumidamente, é reversível? É, mas dá muito trabalho, leva muito tempo e precisa de muita coisa. Tá? O Jamil Faquin pergunta: tu acredita que existe um sistema complexo, aí ele coloca entre parênteses, o CDD, Central Digital de Dados, para analisar a contratação tipo o Pérez? Jamil, o CDD, o Centro Digital de Dados do Grêmio, que é o setor que faz análise de desempenho e prospecção de mercado, ele tem caras muito capacitados, assim como o Inter também tem, como o Santos tem, como o Coritiba tem, o Bahia, o Vitória. Esses caras que trabalham nessa área, no futebol, são caras que estão sempre se atualizando. Eles são bons profissionais, muito bons profissionais. Tá? Só que esses caras, nos clubes brasileiros em geral, eles não têm voz ativa. Eles levantam, eles fazem relatórios, eles indicam, mas a tomada de decisão não é deles. Não são esses caras que vão dizer sim ou não. Não é o CDD que vai dizer contrata ou não contrata. O CDD, ele entrega relatório, ele esmiuça as características, a situação, a vida do cara e entrega para os dirigentes. E ele dá uma recomendação, mas a palavra final não é dessa galera. Não é o CDD que contrata ou não contrata. Quem contrata ou não contrata são os dirigentes, em comum acordo com o treinador. Os dirigentes políticos, o dirigente executivo e o treinador. Eles sentam, olham as opções, olham os relatórios, mas eles também têm a opinião deles sobre os jogadores. E aí o clube contrata. Então, sim, existe um sistema complexo analisando dados, analisando o perfil e dando recomendação. Olha, minha recomendação é favorável, pode contratar. Minha recomendação é não contrata, mas a decisão final não é dessa galera. Essa galera é a galera técnica, a que entrega os dados. Quem toma a decisão é uma outra galera, são os dirigentes. Tá? Outra pergunta aqui sobre a situação da dupla. Tá? O Matheus mandou: a dupla hoje, pela situação que se encontra, está a passos largos de se igualar a Vitória e Sport? Eu entendi a comparação. O Vitória porque não tem o dinheiro do Grupo City, que o Bahia tem, e o Sport porque é um clube de massa, mas ele não consegue competir. A comparação ela é meio ruim, assim, no sentido de que a gente está falando de clubes do Nordeste. O Nordeste do Brasil, ele nunca teve o investimento que a região merecia. Então, os clubes do Nordeste eles são um reflexo da região. E essa frase me leva a Porto Alegre. Grêmio e Inter são reflexo do estado do Rio Grande do Sul hoje. Um estado com menos dinheiro, um estado onde o capital intelectual sai daqui, né? Os jovens, quando se formam no ensino médio, ou eles vão para outras faculdades fora do estado, ou eles se formam nas faculdades daqui e vão trabalhar em São Paulo, no Rio, no exterior. Né? Então, o Rio Grande do Sul ele perdeu espaço no cenário nacional, do ponto de vista econômico e do ponto de vista intelectual também. Então, Grêmio e Inter eles são um reflexo desse lugar. Tá?
Eu não vejo que Grêmio e Inter estejam a passos largos de virar Vitória e Sport. Por quê? Porque Grêmio e Inter têm uma massa de torcedores que é muito expressiva, que é o grande potencial tanto do Inter quanto do Grêmio, né? O tamanho da torcida, né? Então, essa torcida gigante, essa torcida volumosa é que pode fazer com que Grêmio e Inter não cheguem nesse patamar. Mas claro que nesse momento, Grêmio e Inter, pelas diversas situações, se colocam num patamar esportivo de competição muito parecido com o do Vitória e do Sport. Tá? A Gabriela Souza, tu acha que a Argentina / Messi tem sido beneficiados nesta Copa ou é apenas um surto? Gabriela, uma boa pergunta, hein? Eu vi uma estatística de que a Argentina é a seleção que mais teve pênaltis nos últimos 10 jogos de Copa, né? Eu acho que tem um interesse comercial na Argentina e no Messi seguirem na Copa. Mas se eu não faço isso com o futebol brasileiro, eu não posso ser incoerente e dizer que na Copa tem. Tá? Agora, o que eu posso te dizer é a Argentina joga muito pouco. O Messi carrega o time nas costas, né? E a gente já viu a Argentina disputar a Copa jogando pouco e chegando longe, né? 90, por exemplo, a Argentina chegou na final. Tinha muitas lesões, mas ela chegou na final e brigou. Mas assim, inclusive um amigo meu disse que os argentinos, eles juram de pé junto que a Copa de 94 teve um benefício para o Brasil. Tá? Eu dou risada disso. Eu dou risada, tá? Dessa história de 94. E essa história de 2026, eu só não fecho completamente essa porta porque a gente está falando da FIFA e dos Estados Unidos. E antes que tu salte do outro lado, eu só quero te lembrar do episódio do cartão vermelho aplicado num jogador, no atacante, no Balogun dos Estados Unidos, e o cartão que foi revogado por um pedido do Trump. Né? Então, só por isso que eu não descarto de pleno essa história. Tá? Obrigado aí pela pergunta, boa pergunta. E aí a gente chega na pergunta do Ginter Lauerhaupt. Acho que é assim que pronuncia, né? O Ginter perguntou: por que nunca ganhamos o brasileiro de pontos corridos? Eu pressuponho que ele está falando ganhamos no sentido de os gaúchos. Bom, aí eu fui fazer um levantamento para ir além daquele lugar comum, né? De estamos longe da região sudeste e aqui os deslocamentos são maiores. Eu acho que o campeonato de pontos corridos ele começa em 2003 e aí o que eu vejo? De 2003 até 2014 era um campeonato brasileiro. A partir de 2014 se tornou outro campeonato. E, a meu ver, o marco é a Crefisa no Palmeiras. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos ele muda a partir do momento em que a Crefisa coloca dinheiro no Palmeiras. Porque o Palmeiras ele tem muito mais dinheiro do que os outros times, ele começa a se organizar para desembocar no Palmeiras que a gente tem hoje. E ali, com a Crefisa, o Palmeiras vira a chave. Até 2014, ganhar o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos exigia um tipo de desempenho, um tipo de projeto esportivo. Depois, foi preciso mudar. Né? E aí eu fui pegar alguns dados. Tá? São 22 temporadas, indo para a 23ª temporada de pontos corridos no Brasil. Você sabe quantas vezes Grêmio e Inter estiveram no topo? Olha aí. O Grêmio, por exemplo, vice-campeão em 2008, em 2013 e 2023. Tá? 2008 o Grêmio foi líder do campeonato e perdeu com o Celso Roth para o São Paulo na reta final. 2013 é o Grêmio do Renato, né, com 3 volantes e 3 atacantes. 2023 com Luís Soares. O Grêmio foi terceiro colocado em 2006 com Mano Menezes, 2012 com Vanderlei Luxemburgo e 2015 com Roger Machado. E o Grêmio foi quarto colocado do Campeonato Brasileiro em 2010 com o Renato, 2017 com o Renato, 2018 com o Renato e 2019 com o Renato. Nessas campanhas de quarto lugar, 2010 o Grêmio sai da zona do rebaixamento e chega em quarto lugar. 17, 18 e 19, o Grêmio deixa o Brasileirão em segundo plano naquela filosofia do Renato que é quem muito quer, nada tem.
O Grêmio tinha um bom time, mas escolheu jogar a Libertadores e abriu mão do Campeonato Brasileiro. Mas por que eu citei o vice, terceiro e quarto lugar? Porque o Grêmio, em 22 anos de pontos corridos, apareceu no top 4 10 vezes. Ou seja, o Grêmio tem um histórico em que ele é competitivo. Mesmo num campeonato que mudou, mesmo num campeonato que exige regularidade, o Grêmio se mostrou competitivo. Tá? 2013, por exemplo, o Grêmio efetivamente não brigou pelo título, mas ele estava em segundo. O título do Cruzeiro foi inquestionável, o Cruzeiro disparou, mas o Grêmio terminou em segundo, ou seja, foi competitivo. Vamos olhar para o lado do Inter. O Inter foi vice-campeão em 2005, e daquele jeito que a gente sabe, né, com os jogos anulados e tudo mais. 2006, tá? O Inter do Abel, campeão da Libertadores, não tira o pé e é segundo colocado do Brasileirão. Tá? 2009, o Inter perde na última rodada, o título era do Flamengo, o Flamengo vence o Grêmio no Maracanã e o Inter fica com o vice. 2020, o gol do Edenilson, que o Flamengo é campeão e o Inter perde no Beira-Rio, com o gol anulado, impedido do Edenilson. E 2022, o Inter do Mano Menezes, que termina em segundo, mas é a mesma coisa do Grêmio de 2013. O campeão era muito melhor e sobrou muito. 2022 era o Palmeiras o melhor e foi campeão. Então, o Inter do Mano bate recorde de pontuação, termina em segundo, mas efetivamente não brigou pelo título. Né? E o Inter, além de ser vice 5 vezes, foi terceiro colocado em 2014 com Abel Braga. O último jogo foi em Florianópolis, lembram disso? Contra o Figueirense. E 2018, com o Odair Helma. Então, em 22 anos, o Inter apareceu no topo do campeonato, entre os 4, 7 vezes. Se a gente pegar as 10 vezes do Grêmio e as 7 vezes do Inter, a gente vê que eles são competitivos. Mas eles não conseguem ganhar. Por quê? Porque tem a distância, porque quando vai jogar no Nordeste, a distância é muito grande e o campeonato ele exige regularidade e essas distâncias elas cobram recuperação, fôlego, disposição e isso afeta o desempenho? Sim, mas também pelo investimento. A partir de 2015, ganhar o campeonato se tornou ainda mais difícil. O que hoje todo mundo diz que é impossível bater Flamengo e Palmeiras, não é de agora, é de 2015 para cá. É muito difícil. E mesmo assim, vejam, o Grêmio em 2013 brigou pelo título até o final com o Soares. E o Inter em 2020 não foi campeão por centímetros. Então, sim, é muito mais difícil para Grêmio e Inter por questões financeiras e de logística, mas ao mesmo tempo eles eram competitivos. Porque de 24 para cá, essa competitividade despencou. Mas aí é assunto para um outro Jeremias Responde, para um outro episódio, tá bem? Te convido aí na comunidade aqui do canal, deixar tua pergunta para a próxima edição do Jeremias Responde. Ou então lá no Instagram, onde tu me acha no @JeremiasWerneck. Beleza, gente? Gostei, hein? Espero que tu tenha gostado também. De toda semana, segunda-feira de manhã bem cedo, tem a live aqui, né? Aquela live, Bruno Flores e eu, falando sobre bastidores e muita resenha, tá? E no Instagram eu te mostro os meus bastidores do dia a dia e também outros conteúdos. Obrigado pela moral. Até a próxima. Tchau.